Capítulo 1. Do Sinai ao Calvário. A lei de Deus, a doutrina mais salutar, benéfica, da vida, não pode fazer avançar os seres humanos em seu caminho para a justiça, mas sim os impedir. Martinho Lutero. A mãe e seus 3 filhos estavam sentados no chão do colorido quarto de brinquedos. Estava na hora do jogo bíblico. 2 das 3 crianças adoravam o jogo porque elas geralmente acertavam todas as respostas, mas uma delas, Jordan, o filho do meio, alternava entre ser carrancudo e ficar perturbando. Quem quer tirar a primeira carta? Perguntou a mãe. 2 mãos pularam ao mesmo tempo. Eu tiro, ambos disseram juntos. Ok, Joshua, você primeiro. Joshua escolheu uma carta da pilha e leu: conte a história de Jonas, em suas próprias palavras e, em seguida, fale sobre o que a história significa para você. Joshua então começou a falar sobre Jonas ter sido enviado para servir a Deus, mas ter sido desobediente, então, em vez disso, ele foi engolido por uma baleia. Depois de um tempo, a baleia o vomitou no chão, os 3 rapazes deram uma risadinha, e Jonas obedeceu. Bom trabalho, Joshua. Agora, o que essa história nos ensina? A mãe perguntou. A mão de Caleb foi a primeira a se levantar. Significa que devemos obedecer quando Deus nos diz para fazermos alguma coisa, como por exemplo, falar de Deus às pessoas. Muito bem, Caleb. Agora, você consegue pensar em maneiras de falar de Deus às pessoas. Diferentes respostas vieram de uma vez. Nós poderíamos assar biscoitos para os nossos vizinhos e convidá-los para irem à igreja. E, nós poderíamos nos oferecer para fazermos algumas tarefas para eles também. Sim, disse a mãe. Exatamente correto. Agora, Jordan, você pode me dizer o que poderia fazer para obedecer a Deus? Jordan balbuciou um fraco: eu não sei. Você não consegue pensar em nada. Desafiando um pouco mais, Jordan gritou: não, e eu não quero. Mas, Jordan, você não quer ser engolido por uma baleia, não é? Deus nos diz para servirmos os nossos vizinhos e lhes contarmos sobre ele. Se você não se comportar, você não vai ganhar nenhum biscoito nem a gelatina azul que eu fiz. Infelizmente, muitos pais cristãos conseguem se identificar com essa pequena história dolorosa. Em um esforço para ensinar a Bíblia aos nossos filhos, frequentemente usamos as histórias na Bíblia como uma maneira de forçar a obediência. Você consegue se imaginar fazendo algo parecido com seus filhos? Eu consigo. Na verdade, foi exatamente a maneira como eu usei a Bíblia quando estava criando os meus. Eu me lembro de uma canção que cantávamos, era mais ou menos assim: eu não quero ser um Jonas e ser engolido por uma baleia. Então, para Nínive eu irei, pois o Senhor me disse assim. E eu vou gritar em alta voz: vocês precisam nascer de novo. Eu pegava todas as histórias da Bíblia e as transformava naquilo que meus filhos deveriam estar fazendo. Eu pegava todas as histórias sobre graça e misericórdia como a de Jonas, e as transformava em lei e moral: é melhor obedecer. Há muitas baleias no mundo. Assim como o pastor do professor de seminário que vimos na introdução, eu não dei aos meus filhos a história do Evangelho. Eu assumi que eles já a haviam ouvido muitas vezes e tinham acreditado nela. Jesus e a cruz. Isso era notícia velha. A ação mesmo estava na obediência, não na lembrança. O que eu não sabia até então era que a boa nova sobre a obediência de Jesus e a morte vergonhosa era o único motivo que concederia aos meus filhos um coração para obedecer. Então, nós comíamos biscoitos e gelatina azul, cantávamos canções sobre Jonas e nos preocupávamos com baleias. Neste momento você pode estar se perguntando se o que estamos dizendo é que os pais nunca deveriam dar nenhuma ordem aos seus filhos. Por favor, não nos entenda de forma errada, nós não estamos dizendo isso de maneira alguma. Todo pai fiel deve dar aos seus filhos orientação, direção, regras e ordens. O que estamos dizendo é que essas coisas não devem ser o tema principal do nosso ensino. O tema principal deve ser Jesus Cristo e a obra que ele já realizou. Ao longo das próximas páginas, você lerá sobre os diferentes tipos de ordens que pais devem dar aos filhos, juntamente com os tipos de obediência que essas ordens podem produzir. Mas, por ora, por favor, pare por um momento e pergunte a si mesmo qual a porcentagem do seu tempo é gasta em declarar as regras e qual a percentagem é gasta em recitar a história.
É claro que, se os seus filhos forem muito jovens, é certamente compreensível se a maior parte do seu tempo for gasta com as regras. Você não pode ter longas discussões sobre justificação com uma criança de 2 anos de idade. Mas, ainda assim, você pode começar a trazer as boas novas sobre a obra de Jesus, logo que elas forem capazes de entender. Agora que você já pensou se dá aos seus filhos mais regras ou mais evangelho, você pode recitar a história do Salvador para si mesmo. Seu pai o amou tanto que enviou o seu filho para salvá-lo do castigo que era devido a você por seus pecados. Estes são os pecados que você cometeu quando era criança, os pecados que cometeu antes de se tornar um crente e os que você cometeu hoje. Ele viu todo o seu pecado, seu egoísmo, ira, preguiça e orgulho, e ele amou você. Para salvá-lo, seu filho foi enviado do céu, sua casa, para nascer como um bebê humano, viver uma vida perfeita, sofrer vergonha e humilhação no Calvário, ressuscitar depois de 3 dias e, em seguida, ascender para a destra de seu Pai, de onde ele vigia e redime todas as facetas da sua vida, incluindo a sua forma de criar os seus filhos. Ele prometeu usar tudo em sua vida para o seu bem e glória dele. Esse é o tipo de amor atencioso e paternal que ele tem por você. Ele é o Pai perfeito, e esse registro de perfeição lhe foi transferido, se você colocou a sua confiança nele. A salvação dos seus filhos não depende de você mais do que a sua própria salvação dependeu. Ele é um Pai maravilhoso. Você pode descansar em seus braços eternos, agora. Uma das razões pelas quais não compartilhamos essa história com nossos filhos é que ela não ressoa profundamente em nossos próprios corações. Como uma mãe de 4 filhos nos disse, eu não podia ensinar o Evangelho aos meus filhos antes, porque ele não era real para mim e não tinha impacto sobre mim. Embora eu fosse cristã, estava tentando viver de acordo com a lei e esperando que meus filhos vivessem por ela também, ou qualquer coisa parecida. Louvado seja Deus porque, embora eu erre todos os dias com eles, estou aprendendo a direcioná-los para a necessidade que eles têm de Deus e não para a necessidade de fazerem o bem ou de me agradarem. A discussão que se segue sobre regras e obediência não é, obviamente, tudo o que os pais deveriam dizer a seus filhos. É simplesmente uma introdução às diferentes formas de lei humana e obediência, e uma maneira de diferenciá-las da verdadeira justiça cristã. Nossa obediência e as regras 2. Obediência inicial. Todo pai responsável sabe que há certas coisas que devem ser ensinadas às crianças. Para começar, o menor de nossos filhos precisa conhecer, compreender e responder de imediato ao comando não, que é o motivo pelo qual geralmente essa é uma das primeiras palavras que eles aprendem a dizer. Eles precisam ser ensinados sobre as palavras pare e venha aqui, pelas mesmas razões. Essas palavras são tão obviamente importantes que praticamente não precisam ser mencionadas. Quando uma criança começa a correr em direção a uma rua movimentada, a vida dela pode depender de se ela responde à sua voz. Porque todos os pais responsáveis, cristãos ou não cristãos, ensinam esses conceitos aos seus filhos, os conceitos não têm nada a ver com uma posição justa diante de Deus, mas isso não significa que eles não sejam importantes. Esses são apenas conceitos que os protegeram de danos e os capacitaram a começar a funcionar no seio da família e da sociedade. Obediência social. À medida que os pequeninos amadurecem, eles são ensinados a dizer, por favor, e, obrigado. É ensinado a eles aquilo que chamaríamos de leis sociais, de sua cultura particular. Por exemplo, em algumas culturas, arrotar alto depois de uma refeição é um sinal de gratidão pela boa comida. Na cultura americana, isso é geralmente considerado grosseiro. Essas regras ou leis sobre um comportamento educado são transitórias de uma época para outra e de um lugar para outro. Boas maneiras no sul dos Estados Unidos diferem significativamente daquelas no Nordeste e Sudoeste. Visto que a Bíblia não nos instrui em boa etiqueta, boas maneiras não são uma questão de justiça cristã, embora isso não signifique que não devamos ensiná-las aos nossos filhos. Claro que, se foi dito a uma criança para não arrotar a mesa do jantar, mas ela continua a fazê-lo desafiadoramente, a sua desobediência é mais do que apenas uma questão de boas maneiras. Pode ser uma questão de submissão à autoridade, o que transfere essa situação a um nível mais elevado. Se ela estiver deliberadamente sendo desobediente, é pecaminoso.
Nós falaremos disso mais adiante, mas, por ora, o que queremos que você lembre é que as convenções sociais de qualquer cultura em particular não têm relação alguma com a posição de alguém diante de um Deus Santo. Ainda que o Joãozinho nunca arrotasse a mesa, isso não significaria que ele tivesse uma posição justa diante de Deus. Pode simplesmente significar que ele tem uma boa digestão, que ele não consegue arrotar quando quer ou que ele, por natureza, gosta de agradar homens e não quer deixar ninguém com raiva dele. O reino de Deus não é uma questão de arrotar ou mastigar de boca aberta. É justiça, paz e alegria no Espírito Santo, RM. 2h17 da tarde. Obediência cívica. As crianças também devem ser ensinadas a serem cidadãs cumpridoras da lei. Isso significa que elas são instruídas nas leis do país em que vivem e são informadas de que devem obedecê-las. Essa é outra categoria de lei que até secularistas responsáveis ensinam aos seus filhos. Todas as crianças, crentes ou não, devem ser ensinadas a não colar nas provas ou roubar. Elas devem aprender que a mentira tem consequências e que desobedecer aos que exercem autoridade, quer pais, professores ou policiais, é inaceitável. Wesley precisava aprender que ele não podia bater em qualquer um que entrasse em seu caminho. Essa também não é uma questão de justiça cristã. É simplesmente uma questão de aprender a conviver com outras pessoas em um mundo onde os outros têm a propensão a entrar no seu caminho ou mexer no seu brinquedo. Embora seja verdade que você não deve socar qualquer pessoa que lhe desagrade, também é verdade que um pacifista não regenerado sentirá a ira de Deus da mesma forma que um valentão não regenerado. Claro, é melhor para uma família ou uma sociedade ser pacífica e amorosa em vez de ser violenta e abusiva, mas, no final, diante de Deus, somente a justiça de Cristo será suficiente. Obediência religiosa. Obediência religiosa é o que ensinamos as crianças a fazerem como parte de uma vida de fé antes de chegarem à fé. Por exemplo, nós lhes pedimos para esperar antes de começarem a comer, a fim de que possamos agradecer a Deus pela nossa comida. Isso geralmente não é mais do que um exercício religioso para elas. Elas aprendem quando devem se pôr de pé na igreja, quando devem cantar e quando precisam se sentar e ficar em silêncio. Elas aprendem a dar suas pequenas ofertas na escola dominical. Nós chamamos esse tipo de obediência de obediência religiosa, porque ela está relacionada às práticas da fé, mas não é necessariamente fruto da fé salvadora. Pode ser o fruto de uma série de coisas, incluindo um desejo de evitar a disciplina ou, pior ainda, o desejo de se sentir bem sobre a sua própria obediência. Claro, ela também pode ser fruto da verdadeira fé, mas nunca devemos supor que, porque uma criança fecha os olhos enquanto a família ora, ela seja regenerada. Conformidade exterior a exercícios religiosos não é prova de regeneração. Crianças judias são reverentes durante cultos religiosos, e incrédulos assentam-se em silêncio durante cerimônias de casamento. Educar os filhos em obediência religiosa não é errado, na verdade, somos ordenados a fazê-lo. É-nos dito para lhes ensinarmos a Bíblia, para conversarmos com eles sobre a natureza e as obras de Deus, para orarmos em sua presença e levá-los à adoração. Veres meio-dia e 26-28, DT 4, 9-10, 6, 7-9, SL 78 para 4-8, EF 6 para 4. Mas dizer às crianças que elas são boas ou que Deus está satisfeito com elas porque fecharam os olhos durante o tempo de oração é perigoso e falso. Então, o que um pai deveria dizer para encorajar o pequeno Benjamin de 4 anos de idade, que sempre incomoda e provoca distrações, quando ele é finalmente capaz de se sentar em silêncio por 5 minutos enquanto a família ora? Você pode dizer algo como isto: Benjamin, eu sou grato que o Senhor o ajudou a sentar-se em silêncio esta noite. Eu sei que é difícil para você, porque você é tão inquieto e não entende o que estamos fazendo. Mas, em noites como esta, quando você é capaz de se assentar calmamente, é porque Deus está ajudando você a aprender e a obedecer. Algum dia você saberá o quão maravilhoso Ele é e o quanto Ele o ama, quer você se inquiete ou não. Então você desejará falar com Ele também. Mas, por esta noite, eu só quero que você saiba que o fato de você ter sentado quieto me ajuda a saber que Ele está trabalhando em seu coração. Agora, para onde toda essa inquietação foi?
Por outro lado, você pode estar se perguntando o que dizer quando o pequeno Benjamin perturba, inquieta-se e fala durante todo o tempo de oração. Você pode dizer: você sabe por que nós gostamos de orar, Benjamin. Nós amamos orar porque nossos corações eram iguais ao seu. Nós nunca queríamos passar 5 minutos do nosso tempo falando com Deus. Tudo o que queríamos fazer era nos divertir, e falar com Deus não parecia divertido. Mas então Deus mudou os nossos corações para que pudéssemos ver o quão maravilhoso Ele é. Ele nos mostrou que ainda que nós não o amassemos ou gostássemos de falar com Ele, Ele nos amava de qualquer maneira. E quando você descobre o quanto alguém foi tão amável com você e o quão surpreendente é o seu amor por você, isso faz você querer falar com Ele. Honestamente, ainda há momentos em que eu não quero sentar e conversar com Deus, mas, mesmo nesses momentos, Ele me ama da mesma maneira como nos momentos em que eu amo falar com Ele. Mas você sabe o que é mais importante do que ficar quieto durante a oração? Ter um Deus que ama você, não importa o que aconteça, isso é mais importante. Entender como o seu coração seria endurecido e desobediente o tempo todo sem a ajuda dele é mais importante. E pedir a Jesus que mude o seu coração para que você possa amá-lo e para que ele perdoe você por não amá-lo é a coisa mais importante de todas. Agora, Benjamin, nós falamos com você anteriormente sobre interromper a oração em família. Eu entendo que o seu coração não é atraído para Deus durante a oração ainda. Fico contente por você não estar fingindo orar conosco, porque seria mentira. Estou orando para que Deus mude o seu coração, a fim de que você queira orar com a família. Mas até que isso aconteça, estamos exigindo que você se sente em silêncio durante o tempo de oração. Você se tornou uma distração para aqueles de nós que querem orar, então eu estou lembrando a você que sua distração contínua resultará em disciplina. Falaremos mais sobre disciplina no capítulo 6. Há uma diferença marcante entre esse tipo de criação graciosa e a criação moralista que eu dei quando estava criando meus filhos. Eu lhes dizia alternadamente que eles eram bons quando se assentavam silenciosamente ou lhes dizia que eles tinham que fechar os olhos e orar ou ser disciplinados quando agissem mal. Minha forma de criar meus filhos tinha muito pouco a ver com o Evangelho. Eu assumi que meus filhos tinham corações regenerados, porque eles haviam feito uma oração em algum momento e porque eu exigia a obediência religiosa deles. Isso resultou em crianças que eram alternadamente hipócritas e rebeldes. Isso os ensinou a simular a oração, sem levá-los a ansiar pelo Salvador que amou hipócritas e rebeldes. Obediência religiosa é provavelmente a forma mais difícil e perigosa de obediência, simplesmente porque é tão facilmente confundida com conformidade à lei de Deus. É o ponto em que a maioria das famílias cristãs toma rumos terrivelmente errados. Sim, somos ordenados a ensinar a palavra, oração e adoração aos nossos filhos, mas a adesão deles a essas coisas não os salvará. Somente a vida justa, morte e ressurreição de Jesus Cristo os salvará. A título de lembrança, nós mostramos 4 níveis de regras e obediência correspondente: instrução básica em ouvir e obedecer, regras ou boas maneiras sociais, regras cívicas e submissão à autoridade humana, e, finalmente, a formação religiosa. Nenhum desses níveis de obediência é meritório. Ou seja, nenhum deles pode ganhar a aprovação de Deus. Na verdade, cada uma dessas diferentes formas de obediência pode realmente cegar uma criança obediente para a necessidade que ela tem de um Salvador. Mas é aí que a lei de Deus entra. A lei de Deus é bela, santa, boa, e nos quebra. O apóstolo Paulo, um rabi judeu que tinha extenso respeito e familiaridade com a lei de Deus, et. 22-3 teve alguns pensamentos muito chocantes a respeito dela uma vez que veio a fé em Cristo. Embora sinceramente concordasse que ela era santa, e justa, e boa, rm. 7:12 da manhã, e soubesse da bela natureza da lei de Deus, ele também sabia que a lei nunca poderia trazer os pecadores à vida, porque ninguém poderia obedecê-la. Ele confessou que toda a sua obediência, e foi extensa, não tinha mais valor do que uma pilha de esterco, fp. 3-8. Ele escreveu: ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Rm. 3:20 da manhã, que se conclui: temos nós judeus, que temos a lei escrita, qualquer vantagem, sobre os gentios que não têm.
Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. RM 3:9-11. Todos judeus e gentios pecaram e carecem da glória de Deus. RM 3:23 da manhã, e o mandamento que me fora para a vida, se guardares o mandamento que hoje te ordeno. Então, viverás. DT 30:16. Verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque embora Paulo tentasse, ele não conseguia obedecê-lo. RM 7:10 da manhã. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldical, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus porque a nossa desobediência fundamental nos traz para debaixo da maldical de Deus, ao invés de nos trazer para debaixo de sua bênção. Gálatas 3:10 da manhã-11. A lei é um ministério da morte, gravado com letras em pedras. 2 graus Coríntios 3:7. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Gálatas 5:4. Essas palavras sobre a lei de Deus e nossa condição de iniquidade deveriam nos fazer parar e questionar seriamente sobre como usamos a lei em nossas próprias vidas e nas vidas de nossos filhos. Quando buscamos ter uma posição justa, justificação, diante de um Deus Santo através do cumprimento da lei, somos desligados, cortados, separados da graça e justiça oferecidas por Jesus Cristo. Estamos por nossa conta. Nós estamos caindo como pecadores nas mãos de um Deus terrivelmente santo e todo-poderoso. Quando ensinamos nossos filhos a fazerem a mesma coisa, estamos afogando-os em um ministério da morte. Por que morte? Porque esse é o resultado inevitável quando os pecadores ignoram Jesus Cristo e buscam a santidade por conta própria. Isso é coisa séria. Não é de se admirar, então, que o grande reformador Martinho Lutero tenha escrito: a lei de Deus, a doutrina mais salutar, benéfica, da vida, não pode fazer avançar os seres humanos em seu caminho para a justiça, mas sim os impedir. 3. A lei de Deus, embora benéfica e bela, não pode nos fazer avançar em nosso caminho para a justiça, porque não podemos obedecê-la. Embora a lei exija perfeição em apenas 2 áreas, nenhum de nós que leia as passagens acima, caso você precise, não, nenhum de nós está em total conformidade. Quais são essas 2 áreas? Jesus as dispôs para nós em Mateus 10:36 da noite-40. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amor consistente, autêntico e puro por Deus, e amor consistente, autêntico e puro pelos outros é a soma de toda a lei que Deus nos deu, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Claro, o problema é que nós nunca obedecemos a esses mandamentos simples. Nós sempre amamos a nós mesmos mais do que a Deus ou aos outros. Estamos sempre erguendo ídolos em nossos corações e adorando-os e servindo-os. Estamos sempre mais focados no que queremos e em como podemos obter acento circunflexo do que em amar a Deus e dispor nossa vida para os outros. A lei nos mostra, de fato, a maneira correta de se viver, mas nenhum de nós a obedece. Nem por 1 milésimo de segundo. Mesmo que os nossos filhos não possam, e não irão, obedecer à lei de Deus, precisamos ensiná-la vez após vez. E quando eles nos disserem que não podem amar a Deus ou os outros dessa forma, não devemos argumentar com eles. Devemos concordar com eles e lhes dizer sobre a necessidade que eles têm de um Salvador. A lei de Deus também impede o nosso avanço em direção à justiça, porque, em nosso orgulho, nós pensamos que, se simplesmente nos esforçarmos o suficiente ou nos arrependermos profundamente, seremos capazes de obedecê-la. Nós lemos as promessas de vida por meio da obediência e achamos que isso significa que conseguiremos fazê-lo. As promessas de vida por meio da obediência não são destinadas a construir a nossa autoconfiança. Elas têm o objetivo de nos fazer ansiar pela obediência e, então, quando falhamos novamente, elas se destinam a nos quebrar e a nos conduzir para Cristo.
Além disso, a lei nos derrota por despertar o pecado que reside dentro de nós. Como Paulo disse, não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, rm. 7:7-8. Em outras palavras, a própria lei que foi feita para trazer vida desperta um desejo pelo pecado e nos mata. Mais uma vez, isso não significa que nós não ensinaremos a lei de Deus aos nossos filhos. Somos ordenados a fazê-lo, mas não a fim de torná-los bons. Somos ordenados a lhes dar a lei, a fim de que eles sejam quebrados por ela e vejam a necessidade que têm de um Salvador. A lei não os fará bons. Ela os deixará em aflição por nunca serem bons o suficiente e, dessa forma, ela os tornará abertos ao amor, sacrifício e acolhimento de seu Salvador, Jesus Cristo. Sim, dê-lhes a lei de Deus. Ensine-a para eles e diga-lhes que Deus nos manda obedecer. Mas antes de terminar, dê-lhes graça e explique novamente a bela história do perfeito cumprimento da lei por Cristo. Jesus Cristo foi o único que alguma vez mereceu ouvir: você é bom, mas ele renunciou ao seu relacionamento correto com a lei e seu Pai e sofreu como um transgressor da lei. Essa é a mensagem que todos nós precisamos ouvir e é a única mensagem que transformará nossos corações. O Evangelho ou lei? Tudo o que não é Evangelho é lei. Deixe-nos dizer outra vez: tudo o que não é Evangelho é lei. Cada maneira pela qual tentamos tornar nossos filhos bons, que não esteja enraizada nas boas novas da vida, morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo, é lei que condena, quebra, gera aflição e produz fariseus. Nós não conseguiremos os resultados que queremos da lei. Nós conseguiremos justiça própria superficial, ou rebelião ardente, ou ambas frequentemente da mesma criança no mesmo dia. Conseguiremos crianças moralistas frias e hipócritas que desprezam os outros e poderiam facilmente tornar-se mormons, ou adolescentes rebeldes e autoindulgentes que não podem esperar para sair de casa. Temos que nos lembrar que na vida de nossos filhos não regenerados, a lei é dada por uma única razão: quebrar a autoconfiança deles e conduzi-los a Cristo. A lei também mostra aos filhos crentes como é a gratidão engendrada no Evangelho. Mas uma coisa é certa: não devemos dar a lei aos nossos filhos para torná-los bons. Ela não tornará, porque não pode. Em nossos corações, sabemos que isso é verdade, porque a lei também não nos tornou bons, não é mesmo? Você se lembra daquele joguinho que descrevemos no início do capítulo? A ideia é do mormonchic.com, um website feito por mormons para mormons. Se um mormon pode jogar o jogo exatamente da mesma maneira que você, então não é um jogo cristão. 4 É um jogo de moralidade, e nós não somos moralistas, somos cristãos. Se um mormon pode criar filhos da mesma maneira que você, sua forma de criar filhos não é cristã. Agora, como esse jogo teria sido diferente se nos lembrassemos de que cada história fala sobre a graça de Deus através de Jesus Cristo e do Evangelho? Após Joshua recitar os fatos crus da história, a mãe teria extraído o real significado dela. A história de Jonas não fala sobre aprender a ser obediente ou então enfrentar as consequências. A história de Jonas fala sobre como Deus é misericordioso tanto para o fariseu não amoroso e religiosamente hipócrita, Jonas, quanto para os pagãos violentos e religiosos. A história fala sobre a capacidade de Deus de salvar almas e nos usar, mesmo quando desobedecemos. É uma história sobre a misericórdia de Deus, não sobre a nossa obediência. Veja como a conversa seria diferente se estivéssemos dando evangelho em vez de lei. Bom trabalho, Joshua. Agora, o que essa história nos ensina? A mãe perguntou. A mão de Caleb foi a primeira a se levantar. Significa que devemos obedecer quando Deus nos diz para fazermos alguma coisa, como por exemplo, falar de Deus às pessoas. Sim, Caleb, nós devemos obedecer a Deus, mas essa não é a mensagem principal da história. Vocês conseguem pensar em alguma outra mensagem? Jordan saltou. Muitas vezes as pessoas não querem obedecer a Deus. Certo, Jordan, exatamente correto. Eu sei que é difícil para eu obedecer. Eu sou exatamente como Jonas. Vocês conseguem pensar em outras mensagens? Não. Então me deixem ajudá-los. Essa história é uma mensagem sobre como Deus é amável e misericordioso.
Ele foi amável com as pessoas más de Nínive, porque ele não as destruiu, mesmo que elas merecessem. Ele foi amável com elas, fazendo-as crer na mensagem que Jonas lhes disse. Mas ele também foi amável com Jonas. Mesmo que Jonas não amasse seus próximos, o povo de Nínive, Deus não deixou que ele morresse na barriga de um grande peixe, apesar de ser o que ele merecia. Em vez disso, ele lhe deu outra chance e continuou a lhe dar chances, mesmo que Jonas realmente não amasse a Deus ou sua natureza misericordiosa. Deus nos dá muitas oportunidades para obedecê-lo, porque ele nos ama e é muito misericordioso. Deus nos mostra como ele nos ama, porque seu amado filho Jesus passou 3 dias em um lugar muito escuro, exatamente como Jonas. Ele passou 3 dias em um túmulo após morrer pelos nossos pecados. Mas então ele ressuscitou dos mortos para que pudéssemos ser bons aos olhos de Deus e contar a outras pessoas sobre o quão amoroso ele é. Vocês conseguem pensar em algumas coisas que podemos fazer para que outras pessoas saibam do amor de Deus? Diferentes respostas vieram de uma vez. Nós poderíamos assar biscoitos para os nossos vizinhos e convidá-los para irem à igreja. E, nós poderíamos nos oferecer para fazermos algumas tarefas para eles também. Certo? Relembrando a graça de Deus. Por favor, não ignore o que o Espírito Santo possa estar fazendo em seu coração ao longo deste capítulo. Por favor, reserve um tempo para pensar profundamente sobre o assunto e responder as seguintes perguntas. 1. De que forma você usa a Bíblia? Como um livro de regras ou como um livro de boas novas? 2. O seu amor pelo Evangelho muda a sua maneira de criar filhos? Se não, como poderia mudar? 3. Quais são as 4 categorias de obediência descritas neste capítulo? Você alguma vez usou essas diferentes categorias para fazer seus filhos pensarem que poderiam merecer o favor de Deus? 4. Por que é importante para pais e filhos aprenderem o lugar apropriado da lei? 5. Como uma visão integral da graça muda a nossa maneira de ensinar a lei? 6. Resuma o que você aprendeu neste capítulo em 3 ou 4 frases. Agora vamos celebrar a misericórdia de Deus e fazer uma festa com alguns biscoitos e a gelatina azul que eu fiz.